Muito bem-vindo a mais uma edição do Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté. Você nos acompanha no canal 4 da NET e também no nosso novo site, camarataubaté.sp.gov.br. Conexão Popular hoje tem o prazer de receber aqui na bancada o professor Laureano Rosa, economista e pesquisador do NUPES da Universidade de Taubaté. Prazer em recebê-lo, viu, professor, mais uma vez aqui na TV Câmara. Eu que agradeço mais uma vez também o convite, né? E fico muito honrado de estar participando desse programa. E ele é o cara para dizer se a gente tem alguma saída dessa crise aqui. Também o Luiz Carlos Batista, assessor de imprensa, nosso sócio aqui, né? Junto comandando esse programa Conexão. Se ele é o cara para sair da crise, manda ele lá para Dilma, então. Não, para dizer se a gente vai sair da crise, não é para sair da crise. E já pegando esse gancho, professor, nem dourando a pílula e nem sendo apocalíptico. A situação que o Brasil vive hoje é a pior da história ou o senhor já passou por momentos piores? Não, já passei por momentos piores, né? Então, quem viveu o que eu vivi em inflação de 90, 200, 3 dígitos. Com família, né, e tudo, é muito complicado. Já teve situações... 90 só fala o governo Collor. É isso. Foi pior que o governo Sarney? Que a inflação era de 80% ao mês? Não, esse período todo, né? Difícil até distinguir quem foi pior ou não, né? Realmente a situação estava uma rotina de caos, muito ruim, né? E você, inclusive, você tinha a questão das prateleiras vazias, né? E as pessoas marcando toda hora, tu ia de hora em hora no supermercado e ele ia com a maquininha mudando o preço. Você não poderia fazer um planejamento da tua vida, né? Não tinha jeito. O salário durava 2 dias, não é isso? Era muito complicado. Recebia o salário, corria para o supermercado, porque dali a 1, 2 dias o preço praticamente dobrava. E aí você tinha aquela sensação, né? Que você colocava na poupança que rendia um dinheirão, mas aí a inflação comia tudo, quer dizer, então, na verdade, ela, né? Então, foi um período realmente... Então, só para que façamos uma análise desse período crítico, né? Eu era jovem e lembro dessa época, evidentemente, mas acompanhei a vida e a trajetória dos meus pais. Dá para fazer um parâmetro desse período para o que nós estamos vivendo hoje? Até de forma didática para o nosso telespectador. O que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos... Alta do dólar, aumento do desemprego, desaceleração da economia. É verdade, nós estamos num período realmente... Não tem comparação? Ruim, não tem. Eu acho que nós estamos num período ruim da economia. Nós não podemos esquecer que a economia é cíclica. Isso não tem jeito, né? Quer dizer, ela está num período bom, vai e volta, né? Se você pegar... Teve um economista muito importante lá de Brasília, da UNB, a Universidade Federal de Brasília, e ele fez no tempo realmente acompanhando a economia. Você vê direitinho. A economia no tempo ela faz, né? Isso no mundo, né? Não é só no Brasil. Não, todo mundo, tá certo? Agora, só que dentro disso aí nós tivemos algumas derrapadas aí que aconteceram, né? Que poderia ter evitado, ou talvez seja um pouco menos do que isso que está acontecendo, tá certo? Ação e reação. Eu acho que sim, quer dizer, então... O que, professor, poderia ter sido feito? Por exemplo, aquela tentativa, né, da presidente realmente de utilizar o consumo para poder desenvolver a economia, né, para acelerar a economia, para o crescimento, quer dizer, realmente aquilo foi complicado porque todo mundo já estava estagnado, né, endividado, e ela perdeu receitas ali, né? Quando ela lembra do IPI, dos automóveis, da linha branca, aquilo tudo, né? Quer dizer, para o incentivo, e não teve resposta, como teve no presidente Lula anteriormente, que foi realmente fatal para que o governo dele pudesse crescer e a gente ter, né, aquele PIB alto, mas aí a gente tinha umas coisas também adversas da Dilma e nele não, que é a situação econômica também mundial, né? Então nós não podemos esquecer, né, que tudo que acontece mundialmente, no mundo globalizado de hoje que nós estamos, o que acontece lá fora tem respaldo aqui, tá certo? E o que acontece conosco também mexe lá fora. Muita gente não entende. Problema na China e afeta aqui. É o mundo globalizado. Então... O senhor falou aí do tempo do presidente Lula. Em 2008, aquela crise que estourou, a crise mundial, foi um reflexo em todo mundo, claro. O presidente Lula falou, não, aqui não tem crise. Não, ele falou amarelinha, não foi? Isso é amarelinha, aqui não tem crise. Pode continuar a sua vida, continuar gastando. É verdade. Isso foi importante para a economia do país. Certo. Mas, segundo a oposição, isso teve reflexo agora no governo Dilma. Como é que você explica isso? Não, teve, quer dizer, ela foi querer, acho que o problema foi isso, ela querer fazer a mesma coisa, né, que ele fez, né?
Eu acho que não poderia ter feito isso. Quer dizer, não era o momento que realmente seria através do consumo. Não que o consumo não seja importante. Eu acho que nós temos que ter consumo, não é? E a mesma coisa os impostos. Como ele fala assim, imposto tem que ter? Tem que ter os impostos, não tem jeito. Como é que o governo vai fazer, o governo municipal, estadual, não é? Só que realmente não foi o momento. E aquilo veio. Realmente você tem razão no que você falou. Quer dizer, naquele momento foi uma marolinha, por quê? Porque o incentivo ao consumo segurou a questão interna, né? Quer dizer, a economia interna segurou naquele momento. Né? Aí nós nos sentimos muito. E é aumento de consumo e estagnação de inflação. Sim. Que é uma coisa contraditória também verdade, na economia. Né? É verdade. Então nós tivemos. E aí ela foi querer, então, aí viu que, né, o negócio começou realmente a gente a sentir, as pessoas comprar menos aqui do Brasil, não é? Principalmente a questão automotiva, né, que tem um peso muito grande no PIB, né? O valor, né, o valor do produto é um valor alto que é significativo no crescimento do país, no PIB, né? E aí começou então, né, realmente a não vender. E aí nós estávamos num ciclo bom da economia. O que é? Geração de emprego. Então, acho que para mim, né, geração de emprego é tudo numa economia, né? Sim. Porque se você consegue gerar emprego... Você gera consumo, você gera produção. É isso, exatamente. Quer dizer, você tem aquele ciclo bom, não é? Porque o comércio vende, o setor de serviço vai funcionar, a indústria vai ter que vender. Para a indústria vender, ela vai ter que pegar mais gente para trabalhar, não é? Nós estávamos nisso, mas aí... Então, realmente, só que o pessoal ficou endividado. E esse foi o problema todo. Eu acho que aquela passagem, a passagem da camada D e E da população para C, foi muito legal, mas foi um pouco complicado porque eles não estavam preparados para isso. Foram e com nem muita os bancos. Sede ao consumo, é isso? O cara não tinha nem conta no banco. Imagina o cara que não tem conta no banco e de repente ele tem um cartão de crédito com um crédito lá, o cheque especial. Quer dizer, nem o próprio banco, né, os banqueiros não estavam preparados, não tinha para mexer com essa situação. Então, eu acho que isso aí levou ao endividamento muito alto e acabou complicando. Depois do intervalo, Miguel. Depois do intervalo a gente continua esse papo legal, porque daí eu quero saber do professor também se foi passado para o presidente Dilma um desenho já meio distorcido, né? Tipo, no meu governo foi bom, agora vai estourar realmente as complicações, as confusões, e você vai ter que se virar nesse período agora. Voltamos na sequência com o professor Laureano Rosa aqui no Conexão Popular.